Na carnívora, eu tenho encontrado uma situação extremamente benéfica que eu não encontrava na minha vida há muito tempo. Eu tenho 52 anos, venho de uma família que tem uma predisposição à obesidade muito grande. Então, na minha família, existem muitas pessoas com obesidade mórbida. Algumas dessas pessoas morreram tentando emagrecer. Então, a obesidade sempre fez parte da minha família, principalmente pela parte de pai. E se eu lhe disser, eu já cortei açúcar do café, parei de comer açúcar durante um tempo e tal, e nada disso funcionava, até eu descobrir a carnívora. E quando eu descobri a carnívora, eu comecei a entender algumas situações. Uma delas é que o açúcar no pacotinho, seja ele cristalizado ou não, ele faz mal para o seu corpo. Só que ele é o açúcar. Mas todos os alimentos que você come são metabolizados em açúcares. Então, nós temos uma alimentação hoje baseada totalmente em açúcares. Nossa, Mauro, mas quer dizer que o açúcar faz mal? O açúcar é uma energia rápida para o nosso corpo, só que é uma energia fraca. Se você comer o açúcar esporadicamente, uma vez ou outra, ele não vai te fazer tanto mal. O problema é que nós comemos açúcar o tempo inteiro. Nós passamos o dia todo comendo açúcar. Porque tudo que tu come é metabolizado açúcar. Se tudo que você come é metabolizado açúcar, então você só come açúcar. E por isso você tem todos esses danos no teu corpo e todas essas doenças. Hoje nós temos uma epidemia de doenças que não são transmissíveis e são doenças metabólicas. Doenças metabólicas, elas só surgem porque o teu metabolismo está comprometido, o teu metabolismo está danificado. Por isso elas são chamadas de doenças metabólicas. O câncer hoje já começou a ser considerado uma doença metabólica. Ainda existe muita resistência de aceitar que o câncer é uma doença metabólica, mas ele é uma doença metabólica. A maioria dos especialistas, já existe uma linha que defende e uma linha que é contra a linha que não quer mudar essa visão, é que as células cancerígenas só se alimentam de açúcares. O crescimento do câncer precisa de açúcares. E se tudo que você come é metabolizado açúcar, quando você está em um tratamento de câncer, o que você precisa fazer? Cortar todos os carboidratos. E aí é onde existe uma quantidade muito grande já existe uma quantidade relevante de médicos, especialistas na área oncológica, que estão utilizando a carne como coadjuvante no tratamento do câncer. Por quê? Porque carne não tem como ser metabolizada açúcar, diferente dos carboidratos. E hoje eu quero falar com vocês sobre um elemento, um componente, um hormônio do nosso corpo, que tem sido demonizado durante anos. E quando você entende que o nosso corpo precisa, tanto que ele produz, é o colesterol. Hoje eu quero falar com vocês sobre o colesterol. O colesterol foi demonizado durante muito tempo. Existe um estudo que foi feito por um cientista, um pesquisador de Harvard, o Dr. Nick Norwitz. E esse médico fez uma coisa que ninguém acreditou quando ele disse. Hoje nós vemos uma campanha bizarra, existem as estatinas, existem medicamentos. O pesadelo da maioria dos médicos é nosso colesterol está alto. Baixa o colesterol! Só que nós precisamos do colesterol. As nossas células precisam do colesterol porque as membranas delas são envolvidas em colesterol. O transporte na nossa corrente sanguínea é feito com colesterol. O colesterol é fundamental para o nosso corpo. Ele é benéfico para o nosso corpo em várias funções. Só acontece com o colesterol. Os hormônios do nosso corpo são produzidos pelo colesterol. E ele jogou tudo isso no chão.
Claro que ainda existe muita gente que tem uma frase clássica quando se fala de carnívora: não existem estudos suficientes. E nem vai ter, porque não querem te provar que a carne é benéfica. E ele mesmo é o paciente. Ele é o sujeito da pesquisa. Ele adotou a dieta cetogênica, ou seja, quando eu falo dieta cetogênica, é dieta carnívora. E baixou o carboidrato, ele zerou o carboidrato, para tratar uma colite ulcerativa. Seu colesterol chegou a 750 miligramas por decilitro, com o LDL variando entre 500 e 574 miligramas por decilitro, muito acima do que as diretrizes consideram seguras. Ele jogou na cara de todo mundo que o colesterol alto é terrorismo. É bizarro, é uma crueldade com as pessoas. E olha só, ele fez o experimento, ele fez a experiência com ele mesmo. E ele mantém esses níveis há quase 7 anos, sem usar estatinas ou outros medicamentos redutores de colesterol. Em 2 exames de angiografia por TC coronariana, CCTA, com intervalo de 7 anos, placa zero nas artérias. CAD e RADS. O volume total de placa de 0 milímetros, classificado no perfil mais baixo de risco de aterosclerose. Ele jogou na cara de todo mundo que o colesterol é benéfico e provou cientificamente que o colesterol alto não é tóxico. Esse é o caso dele. Eu não posso dizer que o colesterol é benéfico, o colesterol alto é benéfico para todas as pessoas, mas eu posso lhe garantir que o colesterol baixo ele é muito pior para o teu corpo do que o colesterol alto. Por quê? Porque ele é essencial para o nosso corpo. A tua testosterona é produzida com colesterol, a progesterona feminina é produzida com colesterol, um monte de funções no corpo é produzido com colesterol. Se você zerar o colesterol, o teu corpo para. As tuas células morrem sem colesterol. É fundamental você entender que o colesterol é fundamental para o nosso corpo. E aí veio o Dr. Nick e mostrou que esse terrorismo de colesterol alto é pânico criado. É pânico criado. E o doutor, ele tem triglicerídeos muito baixos, 34 miligramas por decilitro, sem outros fatores de risco. Ele não tem hipertensão, não tem diabetes, não tem inflamação elevada. Ele não é fumante. O desafio ao consenso mostra que o valor absoluto do LDL por si só não define risco. Vou repetir isso aqui. O valor absoluto do LDL por si só não define risco. Quando o seu médico entrar em pânico e disser para você: nossa, o seu colesterol está alto, vou lhe passar estatinas, fuja desse médico. Fuja desse médico. Se não tiver realmente risco cardiovascular, se não tiver entupimento das tuas artérias, então o teu colesterol está fazendo o trabalho dele da forma correta. Não aceite essa história de baixar o teu colesterol, a menos que você precise realmente, clinicamente. Mas se você está saudável, se todos os exames estão saudáveis, e o médico tentar baixar o teu colesterol, você vai ter problema de saúde grave. O que mata não é o colesterol, o que mata é a falta dele. Se a inflamação, se as partículas são grandes ou resistentes, pequenas e densas, se a glicação e a oxidação, o contexto metabólico geral, energético, lipídicos, defende que nessas pessoas o LDL alto é adaptação funcional. Há mais partículas para transportar a energia e colesterol para as células, sem acumular ou danificar a parede arterial. Ou seja, o colesterol ele não fica se prendendo na tua artéria indefinidamente. Ele protege a artéria. O que acontece, o colesterol que forma placa no teu corpo, ele está socorrendo na tua artéria. Só que o excesso de açúcar provoca a glicação. É quando uma partícula de açúcar se junta a uma partícula do colesterol LDL. E aí ele oxida. E aí surgem as placas. Então, o teu colesterol em nível normal e funcionando corretamente, ele é benéfico, ele é fundamental para o nosso corpo. O que danifica o colesterol
é açúcar que você come exageradamente. Com base no relato do caso e nos critérios defendidos pelo Dr. Nick Norris, esses são os exames e marcadores essenciais, muito importantes que o LDL isolado que ele fez e recomenda para avaliar o risco real, especialmente em pessoas com perfil de hiperresposta de massa magra, LMRH. Ou seja, o doutor jogou na cara de todo mundo que o colesterol alto é terrorismo. Se você baixar o teu colesterol, você está danificando o teu corpo de uma forma extremamente grave. E a falta do colesterol é tão tóxica que as tuas células vão parar de funcionar normal, o teu corpo vai parar de funcionar normal e você vai ter problemas graves de saúde. Então, não caia nessa história de que você precisa usar medicamentos para baixar o teu colesterol. O teu colesterol é fundamental, o teu corpo precisa do colesterol. Sem o colesterol, o teu corpo para. Sem o colesterol, o teu corpo morre. Porque o colesterol é fundamental porque ele é a composição primordial para a nossa sobrevivência. Então você precisa do colesterol. O colesterol faz parte de você. A avaliação da placa vascular e da função vascular do Dr. Nick. A única prova real de que não há problema. Angiologia coronariana por TC. Score 0 de cálcio e placas. CADS, ou seja, score 0 de placas de cálcio. Nenhuma lesão em 7 anos. Vou repetir para você. Nenhuma lesão em 7 anos com colesterol em 700. Ou seja, ele desmentiu todo o terrorismo que fazem com relação ao colesterol estar provocando, criando placas no teu corpo, nas tuas artérias. O índice de massa magra corporal magro, sem obesidade e o fator-chave de perfil LMRH. Pressão arterial normal, sem hipertensão, que danifica o endotélio. E o que o Dr. Nick conclui com esses dados? O risco não é o LDL alto. O risco é inflamação, mais partículas pequenas, densas e oxidação, mais a glicação, insulina alta e placa existente. Isso sim é um problema de saúde. Neste caso específico. E antes que você me pergunte como continua o Dr. Nick, continua vivo, continua vinculado à Harvard Medical School e à Universidade de Oxford com foco em pesquisa de saúde metabólica, lipídios e longevidade. Publicou recentemente o estudo Keto-CTA, que analisa a evolução de placas em pessoas com dieta baixa em carboidratos, além de outros trabalhos sobre o perfil LMHR ativo constantemente. Lançou conteúdos em vídeos, podcasts e textos há poucos dias, em 13/7/2026, sobre o timo, saúde cerebral e alimentação, sempre mantendo o mesmo rigor científico. Ou seja, ele está bem, ativo e com saúde estável, confirmando que o seu perfil de hiperresposta de massa magra não representa risco cardiovascular, ao contrário do que a medicina tradicional sugeria. O colesterol não é um inimigo, é uma substância essencial. Sem ele, nenhuma célula ou hormônio funcionaria. O colesterol é fundamental para o nosso corpo. Então, quando eu falo de colesterol e o pesadelo da masculinidade, a virilidade masculina precisa de colesterol, porque o colesterol produz a testosterona, a libido feminina, a progesterona, não apenas a progesterona, mas todos os seus hormônios. Então você precisa de colesterol, você precisa de um nível saudável de colesterol. E hoje o que nos vendem é um nível tóxico de colesterol, baixo o suficiente para você adoecer. Então você precisa estar saudável. E para que você esteja saudável, você precisa de orientação médica, mas é preciso que você entenda que existem médicos e médicos. O médico, ele não te faz essas recomendações por maldade, muitas vezes é por falta de conhecimento. Na faculdade de medicina não existe nutrição. Por isso, o médico nutricionista é uma faculdade separada da medicina convencional. Você pode estudar apenas nutrição e você pode estudar a medicina.
E existe uma diferença. Mas mesmo dentro da faculdade de nutrição, o formato da medicina nutricional está ultrapassado. Está muito preso a um problema extremamente grave. A solução é entender o que você tem. A solução não é olhar para o que o teu exame diz e te passar apenas um medicamento. Quando o médico não está de cabeça baixa, ele não olha na tua cara, saia no meio da consulta, deixa ele de cabeça baixa, vai embora. Sério. Porque o médico ele não está nem aí para você. Quando o médico ele não olha para você, ele não se levantou, ele não olhou, ele não investigou o que você tem, você vai sair de lá com apenas mais um remédio. E ainda corre o risco desse remédio não funcionar para você. Por quê? Porque o médico não sabe o que foi que você tem. Ele não quer saber o que você tem. Você que assistiu meu conteúdo, curta, se inscreva e compartilhe. A maioria das pessoas que assistem os nossos vídeos não está inscrita. Então, se inscreva, clique no botãozinho de se inscrever e ative o sininho para que você seja notificado quando eu lançar o vídeo novo. Normalmente eu coloco 3 vídeos novos por semana. Então faça a sua inscrição e ajude no meu crescimento. Respeito todos os médicos, mas se você não tem o mínimo de carinho e cuidado com o teu paciente, você vai resolver ou vai piorar a situação do teu paciente? Eu sou carnívoro com muito orgulho. Estou extremamente feliz, alegre, empolgado com os meus resultados. Sou carnívoro com muito orgulho e vou continuar carnívoro.